Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai, sabe, fazer uma viagem para dentro da nossa própria cabeça. Uma viagem e tanto. A nossa fonte é um livro que já virou um clássico, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um psicólogo que, inclusive, ganhou um Nobel por essas ideias. E que ideias, né? Exato! A missão aqui é a gente mergulhar a fundo e tentar entender esses dois personagens que, segundo o Kahneman, comandam a nossa mente. O objetivo é sacar por que, às vezes, a gente toma umas decisões que depois para e pensa. Onde eu estava com a cabeça? Totalmente. E a história por trás desse trabalho é sensacional. Tudo começou lá em 1969, com a parceria dele com o Amos Tversky. Outro psicólogo, certo? Sim, e eles eram o oposto um do outro. Mas a parceria era uma conversa sem fim, cheia de bom humor, de experimentos que eles faziam entre si. Que legal! E eles descobriram uma coisa que, assim, os deixou de queixo caído. O quê? Nem estatísticos profissionais eram bons em usar a intuição para julgar estatísticas. Como assim? Por exemplo, eles superestimavam a chance de um estudo pequeno dar certo de novo. É um erro bem básico, na verdade. Foi dessa amizade que nasceu tudo isso. Beleza, então vamos tentar entender melhor. Kahneman conta a história com dois personagens principais, né? Exato. O primeiro é o Sistema 1. Ele seria tipo o herói impulsivo da história. Super rápido, automático, intuitivo. O que age sem a gente nem pensar. Isso. E o outro é o Sistema 2. O coadjuvante cauteloso. Ele é lento, analítico e exige um esforço danado para funcionar. Um esforço consciente. E os exemplos são muito claros. Se a gente vê a foto de uma pessoa com cara de raiva, a gente sabe na hora. Isso é o Sistema 1. Pura intuição. Agora, se eu te peço para resolver 17 vezes 24, Aí já complica. aí não tem jeito, tem que chamar o Sistema 2 para trabalhar. E tem um detalhe, a nossa atenção é como uma bateria. Limitada. Exato. Por isso é quase impossível fazer essa conta e, ao mesmo tempo, uma curva fechada no trânsito. Uma tarefa suga a energia da outra. E o fascinante é que esse esforço mental ele pode ser visto, literalmente. Visto como? Um psicólogo chamado Eckhart Hess descobriu que as nossas pupilas dilatam quando a gente se concentra. Sério? Sim, elas são um medidor de esforço. O Kahneman levou isso a sério e montou um laboratório para ficar olhando a pupila das pessoas enquanto elas resolviam multiplicações. Que bizarro! E eles conseguiam saber o momento exato em que a pessoa pensava, desisto, só de ver a pupila contrair de repente. Caramba! Eles até brincavam que tinha uma janela para a alma da pessoa. Que loucura! E essa divisão de trabalho entre o impulsivo e o racional é que nos leva para as ilusões cognitivas, certo? As pegadinhas da mente? Exatamente. Tem uma história ótima sobre isso, de um professor de psicoterapia. Conta aí. Ele alertava os alunos sobre o tal charme psicopático. Descrevia a cena. Chega um paciente novo, com histórico de tratamentos fracassados. E ele enche o terapeuta de elogios. Ah, claro, você é o melhor, finalmente alguém que me entende. Isso. O terapeuta se sente o máximo. E essa sensação boa, essa simpatia, é o Sistema 1 dizendo, pode confiar. Mas Mas a lição do professor era, isso é uma ilusão, é um sinal de perigo. O Sistema 2, o lado racional, precisa ser treinado para identificar esse alarme e pensar, calma aí. deve ser exaustivo ter que ficar vigiando os próprios pensamentos o tempo todo, não? É impossível. E esse é o ponto. O nosso Sistema 2, o racional, é um controlador preguiçoso. Preguiçoso? Sim, ele tende a aceitar o que o Sistema 1 diz para economizar energia. O exemplo mais famoso é o do bastão e da bola. Ah, eu conheço esse. Um bastão e uma bola custam R$1,10. O bastão custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Ué, 10 centavos. Então, essa é a resposta que o seu Sistema 1 grita. É intuitiva, rápida E errada. e errada. A resposta certa é 5 centavos. E o mais chocante é que mais da metade dos alunos de Harvard, MIT e Princeton também erram. Não é possível. A preguiça mental vence. O Sistema 2 deles nem se deu ao trabalho de checar a conta. Isso é incrível, quer dizer, não é sobre ser bom em matemática. É uma falha de fábrica do cérebro. E essa preguiça piora quando a gente está cansado. Tem um conceito chamado esgotamento do ego.
Autocontrole e pensamento complexo usam a mesma bateria. E tem alguma prova disso? Tem um estudo que é assustador, com juízes de condicional em Israel. Certo. A chance de um prisioneiro conseguir liberdade condicional era de uns 65% se o caso fosse julgado logo depois de uma pausa para o lanche dos juízes. E depois? Com o passar das horas, essa chance caía para quase zero. Aí depois do próximo lanche, voltava para 65%. Peraí, isso é muito sério. A vida de uma pessoa pode depender se o juiz tomou um café reforçado? Totalmente. Isso mostra o quão físico, o quão biológico é o nosso pensamento racional. Um sistema 2 cansado e com fome pega o atalho. A decisão padrão, que é negar. Ok, já entendi que os sistemas existem, mas como o sistema 1 funciona? Como ele consegue ser tão rápido? Ele funciona por ativação associativa. Pensa na mente como uma teia de aranha gigante. Cada ideia é um ponto. Quando você toca um ponto, a teia inteira vibra. Certo. Kahneman usa um exemplo genial. Se eu disser as palavras bananas vômito, Eca, já senti um negócio ruim aqui. pois é, você não só entendeu, provavelmente fez uma cara de nojo, talvez tenha se lembrado de algo, uma cascata de ideias e reações físicas foi ativada. E você não teve escolha, aconteceu. Entendi. Uma ideia puxa a outra, que puxa uma emoção. Exato. Isso nos leva a um fenômeno chamado efeito priming, ou preparação. Uma ideia sutil pode ativar seu cérebro e influenciar o que você faz sem que você perceba. Como no efeito Flórida. Exatamente. Pediram para estudantes montarem frases com palavras ligadas à velhice. Flórida, grisalho, ruga. Depois mediram o tempo que eles levavam para andar por um corredor. E E eles andaram bem mais devagar que o normal. Como se estivessem imitando a ideia de velhice, sem ter a menor consciência disso. não acredito. Sério que isso funciona? Parece até manipulação. De certa forma é. Outros estudos mostraram que só de ver imagens de dinheiro ou palavras relacionadas, as pessoas se tornavam mais individualistas, mais egoístas. Que loucura! O priming do dinheiro ativou um modo cada um por si. E essa máquina de associações também nos faz preferir o que é familiar, né? Acho que é por isso que tanta gente cai em fake news repetidas à exaustão. É o conforto cognitivo. O cérebro gosta do que é fácil de processar. Se uma frase é repetida ou se está escrita numa fonte mais legível, ela se torna familiar. E a familiaridade vira verdade. Exato. Vira uma sensação de que aquilo é verdade. E tem mais. Quando estamos de bom humor, o sistema 2 relaxa a vigilância. Ficamos mais criativos, mas também mais ingênuos. Então, para lidar com o mundo, nosso cérebro impulsivo usa esses atalhos, as tais heurísticas. Isso. Regras de bolso para tomar decisões rápidas. Uma das mais famosas é a heurística da disponibilidade. Que é? A gente julga a frequência de algo pela facilidade com que um exemplo vem à cabeça. É por isso que se tem mais medo de avião do que de carro. Mesmo sendo muito mais perigoso dirigir. Sim, porque acidentes de avião são dramáticos, viram notícia no mundo todo. Eles estão disponíveis na memória. Faz todo sentido. Tem um exemplo ótimo no livro sobre casais que discutem as tarefas de casa. Ah, esse é a definição daquela briga. Se você perguntar para cada um qual é a sua contribuição, a soma vai dar tipo 180%. Não é porque mentem, né? Não. É porque cada um se lembra vividamente de todas as vezes que lavou a louça ou tirou o lixo. Os próprios esforços estão muito mais disponíveis na memória. Entendi. Então, esses atalhos são úteis, mas têm um lado sombrio. Criam erros previsíveis, os vieses. Qual é um exemplo de um desses bugs que nos pegam? Um dos mais poderosos é o efeito de ancoragem. Acontece quando a gente é exposto a um número qualquer antes de ter que fazer uma estimativa. E esse número... Mesmo que não tenha nada a ver com nada, ele vira uma âncora e puxa nosso chute para perto dele. Tem algum exemplo prático? Tem um que é assustador. Fizeram um experimento com juízes alemães experientes. Ok. Eles liam sobre um furto numa loja. Aí, antes de decidirem a sentença, cada juiz rolava dados viciados, que só davam 3 ou 9. E daí? Aí o pesquisador perguntava, o senhor acha que a sentença seria maior ou menor que o número que saiu nos dados? Só isso. E o resultado?
Os juízes que tiraram 9 nos dados deram sentenças, em média, 50% mais longas que os que tiraram 3. Um número aleatório influenciou uma sentença judicial. Que loucura! O sistema 2 deles, o juiz treinado, deveria simplesmente ignorar o dado. Deveria, mas a âncora é forte demais. Outro bug famoso é a falácia da conjunção, que aparece no problema da Linda. Ah, o problema da Linda. A descrição é: Linda tem 31 anos, é solteira, inteligente, formada em filosofia, na faculdade se preocupava com discriminação e justiça social. Certo. Aí a pergunta é, o que é mais provável? A. Linda é caixa de banco. B. Linda é caixa de banco e é ativa no movimento feminista. A descrição dela combina tanto com a segunda opção, é difícil não escolher a B. Parece uma história mais completa. E quase todo mundo escolhe a B. Mas do ponto de vista da lógica, é um erro. Por quê? Pense em círculos. O grupo de todas as caixas de banco é enorme. O grupo de caixas de banco que também são feministas é um círculo menor dentro do maior. A probabilidade dela estar no grupo menor nunca pode ser maior. Entendi a lógica. Mas o nosso sistema 1 não quer saber de lógica. Ele quer a história que faz mais sentido. E tem um último conceito que é central nisso tudo, que é a aversão à perda, né? Sim, é a base da teoria da perspectiva, que deu o Nobel a Kahneman. A ideia é simples. A dor de perder é psicologicamente mais forte do que o prazer de ganhar a mesma coisa. Perder R$100 dói mais do que a alegria de achar R$100. Muito mais. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de se livrar daquelas tralhas que guardamos em casa. O efeito dotação. Exato. O simples fato de algo ser nosso aumenta o valor dele pra gente. O exemplo do livro é de um professor com uma garrafa de vinho. Certo. Ele não a venderia por menos de $100. Mas, se ele não a tivesse, não pagaria mais de 35 por uma igual. Vender é uma perda. Comprar é um ganho. E a dor da perda é um motivador muito mais forte. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Que somos todos irracionais e pronto. Não exatamente. A grande lição é que a gente tem essa dupla na cabeça. E o coadjuvante, preguiçoso, muitas vezes, só carimba o que o impulsivo decide. Não é que somos irracionais, mas com certeza não somos 100% lógicos. Mas se nem o Kahneman, que estudou isso a vida toda, se livrou dos vieses, qual a esperança para nós? A esperança não é virar imune. O próprio Kahneman admite que ainda cai nas mesmas armadilhas. Então, o que ele melhorou? A capacidade de reconhecer as situações, os campos minados cognitivos onde os erros são mais prováveis. A chave não é eliminar o sistema 1, é saber quando desconfiar dele. É aprender quando vale a pena parar e acordar o preguiçoso do sistema 2. Exatamente. É sobre saber quando não confiar na sua intuição. Essa conversa toda me faz pensar, quem somos nós de verdade nisso tudo? O impulsivo ou o racional? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o Kahneman termina o livro com uma ideia parecida, a dos 2 eus. 2 eus? É. Existe o eu experiencial, que vive cada segundo, a dor, o prazer, e existe o eu recordativo, que é o contador de histórias da mente. É ele que cria a narrativa e toma as decisões. E na maioria das vezes é o eu recordativo que está no comando. Quase sempre. Isso nos leva a uma última provocação. Imagine a seguinte situação. É possível tirar as férias dos sonhos. Tudo perfeito. Mas tem uma condição. Qual? No final, todas as memórias, fotos, tudo será apagado. A pergunta é, a pessoa ainda iria? Uma boa pergunta. A resposta diz muito sobre qual eu a gente valoriza mais. O que vive o momento ou o que guarda a história para contar depois. E isso, no fundo, é uma pergunta sobre como a gente mede o valor da nossa própria vida.